ordem divina, existe uma cascata. Tipo, se ele intercede por Deus. Independentemente de como Deus vai fazer na sua vida, a primeira gratidão, ok? O primeiro reconhecimento da divindade, ok? Deve ser dado àquele que ministra a palavra. Essa é uma forma mais poderosa de você se achegar a Deus, através dos seus homens de Deus. Não estou falando isso para você fazer para mim, amém? Mas eu estou a ensinar. Então, a Bíblia diz que quando Eliseu olhou para aquele moço, ele lhe deu uma garantia de que estavam protegidos. E a garantia era que, naquela garantia, para ele entender que realmente estamos, quer dizer, temos mais poder que todo homem que está lá fora. A Bíblia diz que Deus orou, tipo, Eliseu orou por ele e Deus abriu as suas vistas. Ele viu um exército de anjos, ok? Ok? Um exército de quê? De anjos. Vou pedir que você se coloque de pé. Ok? Eu quero que você pegue em alguma coisa na sua mão. É alguma coisa na sua mão, assim. Ok? Você pode parar para pegar alguma coisa na sua mão. Ok? Apertar. Então você pode fechar seus olhos. Você com olhos fechados está a ver alguma coisa? Mas você sente que apertou alguma coisa? Sente ou não sente? Sente que apertou alguma coisa? Não sente? Tipo, apertar mesmo com aquela toda a tua vontade. Ok? É como se você estivesse a orar, a pedir que alguma coisa acontecesse. Então, quando você está a orar, ok? Aplicando a fé é uma coisa. Quando você está a orar, aplicando a sua fé é uma coisa. Tipo, na coisa, tipo, a fé se identifica dessa forma, ok? Você está a orar, você acredita que tens alguma coisa na sua mão? Agora, o que você precisa entender na sua consciência é que aquilo que está nas suas mãos, que você segurou e apertou, é mesmo aquilo que você quer, ok? Então, sempre que você estiver a orar, convicto, você tem a esperança e a certeza de que está com aquilo que você quer, ok? Está em suas mãos. Agora abrirá seus olhos. Está alguma coisa na sua mão? Está ou não está? Está ou não está? Então, você pegou e você tem. Amém? Você pode segurar sua assento. Pode sentar. Eu quero te fazer entender uma coisa. Fazer entender que o quê? Que quando você ora, ok? Quando você ora e aplica a fé no sentido próprio, não contrário, ok? É como se você estivesse a orar com os olhos abertos, ok? O profeta Eliseu, ele aplicou a sua fé de que maiores eram os que estavam com eles em relação aos que estavam fora. O que aquilo significa? Que por mais que fosse uma legião, um exército lá fora para lhes acorrentar, eles não teriam poder. Agora, aquela convicção é o que ele tinha em seu espírito de oração. Em seu espírito de oração. Era uma convicção que ele tinha em seu espírito de oração. Agora, o que faltava era colocar em foco aquilo que estava em seu espírito de oração. Então, se você está a pedir, você está a lutar com a sua própria consciência. Coloque na sua consciência. Você está a orar, você está a lutar com a sua própria consciência. Com a sua consciência. Estão a conseguir entender? Ok. Às vezes, a maior parte de vezes, os seus desejos podem ser passageiros. É muito diferente com a sua mente. Se eu tenho vontade de bater, eu vou te bater. E a minha vontade vai desaparecer. Mas ficou na sua consciência que eu te bati, ok? Você vai crescer e sempre que você me ver, vai ter medo que eu te bata também, ok? Isso é uma coisa a dizer. Sempre que você me ver, você pode ter, quer dizer, aquilo pode durar um tempo para sair. Isso é uma coisa que eu quero dizer. Então, se você está a orar, você colocar uma coisa na sua consciência, embora esteja a trazer
alguma coisa dentro do seu coração, porque nós sempre vamos querer com o coração, você está a aplicar está a aplicar os seus objetivos, está a descrever os seus objetivos por meio do seu coração. Tem que colocar uma coisa na sua consciência, que se existe uma maldição em você, ela está na sua consciência, ok? Então, o que está acontecendo é que seus desejos devem, de uma ou de outra forma, coincidir com aquilo que está na sua mente. E nada vai coincidir com o que está na sua mente se você não vê. Está conseguindo entender? Enquanto você está a orar, e aquilo que você vê vai ser transmitido por intermédio da sua consciência, da sua mente. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender alguma coisa? Você está a orar com o seu coração, está a crer, ok? Então você está a querer em seus objetivos, mas você não está a ver os seus objetivos sendo realizados, ok? Você poderia crer que realmente, ok, o servo poderia crer no que estava a crer, ok? Mas então, no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 11, versículo 1 até 11, até 2, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. É que tudo que Deus atende é conforme o desejo do seu coração. O desejo do seu coração em oração é algo que algumas vezes pode demorar em materializar-se, ok? Então, você está a orar, você está a confessar os seus objetivos diante de Deus, ok? Mas a sua consciência, o episódio que eu acabei de falar aqui no princípio, na experiência de você estar a orar, você estar convicto de alguma coisa, depois sentir uma vibração, está muito mais relacionado com isso, ok? Você está a orar, você consegue entender que realmente é como se você estivesse a pegar, ok? Aquilo que o apóstolo João disse, nós vimos e tocamos no verbo, ok? É como se estivesse a pegar, a apalpar. A condição do seu coração vai te colocar você na dimensão de estiver a pegar, chamamos que apalpar. Presta bem atenção. Quando você está a ter uma profecia, ok? O poder que você tem ao estar no meio de uma profecia não está muito distante do mesmo poder para que você faça com que um cego abra suas vistas, ok? Só que a diferença está em uma simples coisa, é que enquanto você está a aplicar o seu coração a alguma coisa, ok? A mensagem do seu coração deve ser transferida por completo para a sua consciência. Só que a graça não se chega a nós se não for por meio do Filho. Ok? A Bíblia diz que Deus constituiu ele, ok? O resplendor da sua glória. Hebreus capítulo 1, versículos 13. E depois ele disse uma coisa muito poderosa, que quando nós falamos de coisas grátis diante de Deus, é algo que nós recebemos por meio de Cristo. O que significa? O que eu quero que você coloque na sua consciência é o seguinte: a primeira coisa é que cristão é uma pessoa sincera, ok? Cristão é uma pessoa sincera. Então, a Bíblia diz que quando o profeta orou, ele já via o exército que estava com ele, ok? Mas quando ele orou para o servo, ele também passou a ver, ok? Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que eu gostaria que você colocasse na sua consciência é que quando eles estão fora, no meio do exército, sendo ele teve a capacidade de dominar todos. Mas por meio do quê? Por meio da fé? Da fé. Então, na fé nós achamos uma coisa, que a maior parte de vezes os crentes não estão a ter enquanto estão a orar, que é confiança. Ok? Um dos aspectos é esse na definição, Hebreus 11. Confiança, certeza daquilo que não se vê, mas você espera. É a espera. Então, se você espera que a coisa aconteça antes, só na sua profecia para você, você vai querer que aquilo se cumpra hoje, ok? O homem tem uma coisa que nós chamamos de ansiedade, ok? Você vai querer que se cumpra quando? Hoje. Mas o que vai determinar o tempo para a coisa se cumprir vai ser você? Não vai ser você. Já aprendemos. Já aprendemos que a fé determina um tempo para cada coisa. Então, se você quer uma coisa rápida, você tem que mostrar a Deus que você quer uma coisa rápida. Não mostrar que o seu objetivo deve ser rápido. Presta bem atenção. Quando você está a orar por meio do seu objetivo, está a desejar o seu objetivo, automaticamente é assim. Por isso que muitas das vezes a oração está a funcionar rapidamente por meio de um homem de Deus ungido em relação a uma pessoa, ok? Ok, você vai pedir orar, eu vou pedir orar, vai pedir orar para mim. Uma pior oração, muito escandalosa, que até agora me coloca triste, sabe qual é? Quando você orar por alguém, você sempre coloca, você vai pedir oração, não é isso? Mas quando eu estou a orar por alguém, eu sempre coloco na minha consciência que o que se quer é uma coisa rápida, ok? Só que a pior parte é que ele não está a querer como deve ser, para a coisa ser rápida. Às vezes, deixa eu colocar uma coisa, tipo, o nível, okay? A fé, ela é aplicada em alguma coisa. A Bíblia diz que, vou repetir, um trecho do que eu ensinei na semana passada, diz assim, a Bíblia diz que quando Pedro estava andando sobre as águas, nos primeiros passos, ele estava a andar voluntariamente, estava bem mesmo, ok? Mas quando ele coloca um pingo de dúvida, o processo dele andar sobre as águas faz que anula-se, ok? É muito incrível como isso acontece. Tá vendo como isso acontece? Então, é incrível como um pingo de dúvida, tá vendo? Um pinguinho de dúvida pode anular tudo que Deus, todo o processo de Deus na sua vida. Eu mesmo que eu vou estar dentro da igreja, de repente, estarmos a orar por alguém que não tem pé estar a crescer, de repente, se reparar, duvidar, depois aquilo parar. Ok? Parar assim mesmo. Eu quero orar, aquilo parar assim mesmo. Ok? Até aí cheguei muito longe. Eu mesmo gosto de orar por alguém que tem espíritos de mãos. Ok? Você está a orar por ele, ele está o quê? Está a manifestar. Depois dele manifestar, você fica com medo. Isso aqui é o quê? Depois aquele processo para. Só que tem um problema. A pessoa ainda está a manifestar, mas o processo de libertação parou. Está conseguindo dizer? Em menos de 2, 3 dias, em menos de 3, 2 horas, a pessoa está em casa dele a manifestar. Os pais estão a vir. Ok? Polícias estão a vir. Estão a aprender 2, 3 dias. Aquela pessoa está o quê? Está a manifestar. É tão incrível. Tipo, a sua dúvida nunca vai anular o processo. Tipo, nunca vai inverter o processo de Deus, ok? Nunca vai inverter. Só que uma coisa que tem que colocar na sua consciência é que, embora a dúvida nunca inverta, destrua, desfaça o processo, a trajetória de Deus, ok? Deus sempre vai exigir que você creia para que o processo termine, ok? Não consegue dizer. Deus sempre vai exigir que você creia para que o processo termine. Então, se você creu, começou com sua construção, ela chegou até aqui e você teve dúvida, parou de crer, acredita lá, vai ficar 100 anos aqui no nascimento. Ok? Então, se você quiser mais a mão de Deus, você vai ter que crer. Deus vai alavancar. E um dos processos que nós temos lutado muito com ele é esse que eu quero falar aqui hoje. Tipo, nós aplicamos muito a nossa fé para o propósito.
ok? O propósito de Pedro era simplesmente saber se Jesus era aquele ou se não é, ou se não era. Assim, se tu és, então me mande para, tipo, me mande para aí. Então ele queria entender simplesmente se aquele era Jesus ou não é, ou não era. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Depois de ele boiar sobre as águas, qual era o entendimento que ele tinha? Porque nos primeiros passos ele estava a acreditar, e depois de ele boiar sobre as águas, ok? Se Deus começa com um processo em você e aquele processo não termina, qual é a consciência que você vai ter? Você nunca viu um crente que diz: Deus, sabe? É uma coisa muito triste, ok? Vou vos confessar que eu já tentei não falar em línguas mais, ok? Se eu chegar aqui na igreja, para quem entender, fiz um esforço não estar a orar em línguas. Muitas das vezes, por causa do quê? Porque muitos se sentem escandalizados. Mas quando eu vou em casa, pego na Bíblia, leio, o sistema já é outro. Vocês vão conseguir entender? Ok. É o mesmo que o quê? Você imaginou por que o sistema é outro depois de ler Bíblia? É assim. Você já imaginou, você conhece Irmã Miranda fala quantas línguas? 3, ok? Português, Sena, o quê? Vitonga, Mazua. Aquilo não é Xangai, né? Ok, Vitonga e Mazua. 4 línguas, ok? Você já imaginou você vir aqui sentar, ok? Estamos num culto, ok? Já imaginou você vir aqui sentar, ok? De repente, começar a falar em línguas que você nunca falou, e aquilo ficar gravado no seu espírito. E no final, tipo, você fala 4 línguas, você aprendeu essas línguas, ok? Mas uma língua que você não aprendeu, de repente estava a orar e você passou a falar, ok? Passaste a falar. Você já conseguiu entender que, sabe, isso é poderoso, não de pouco, é poderoso. É o mesmo que o quê? É o mesmo que você não ter cabeça, de repente uma cabeça vir a existir dentro de você. Você vai parar de usar essa cabeça, ok? E você vai descrer que existe alguma coisa divina que deixou sobre você. Então, o mesmo que você parar é o mesmo que você o quê? Duvidar de alguma coisa dentro de você? Você já imaginou que é uma pessoa simples? Você vai lá na escola secundária, você vai parar, está a estudar, você é uma pessoa normal, de repente está a cair espíritos. Acha que aquilo é uma coisa normal? E você vai olhar aquilo e colocar na sua consciência que é uma coisa normal. Você não nasceu assim, ok? Mas alguma coisa aconteceu. Então, essas vibrações nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Existe alguma coisa acontecendo na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida de Deus. Então, esse é um processo que está a acontecer. E esse processo está a se efetuar dependendo daquilo que nós chamamos de sua fé. No dia em que você duvidar um pouco, esse processo vai parar até que você volte a crer novamente. Ok? Então imagina uma pessoa que está a orar todos os dias na igreja. As portas estão quase para se abrir. Já foi. Antes de entrar, seu nome é quem? Kamani. Tu nome estava aqui, mas descobri que eu não sei como, acho que a lista é outra. Desapareceu o seu nome. Antes de você entrar, vamos esperar uma outra, ok? Chama aqui. Uma outra lista. Você espera lá enquanto estão a fazer exame. Vamos esperar a outra lista, vamos tentar ver no computador e que você sabe que tempo está o quê? Está a passar, ok? Tipo, você está dentro de um tempo em que você não pode o quê? Não pode dizer como? Não pode sentar. Está conseguindo dizer? Estás num tempo em que você não pode sentar, nem pode ouvir ninguém. Mas é um tempo em que muitas pessoas param, processam, depois saem nervosos.
Deus mesmo não existe, ok? Mas estás num tempo em que você tem que fazer o quê? Não tem meu nome na lista? Ok, casa de banho é aonde? Casa de banho é aonde? É ali você girar ali, ok. Você entrar na casa de banho e começar a orar. Antes de você terminar de orar, ele precisa bater a porta. A gente olha seu nome, já vimos, ok? E não trocou-se de lista, estava aqui mesmo, só que eu tenho problema de vista. Tipo, a maior parte de vezes, nós já estamos a aplicar, e quando isso acontece, isso é que está a esfriar muitos crentes, ok? Quando você está a aplicar a sua fé para o seu propósito, ok? E a sua consciência, ela não está completamente entregue. Nós já conhecemos que a nossa consciência, ela é entregue a muita matéria mundana, ok? A muita matéria mundana. E uma das coisas que não é mundano, mas nós já trouxemos a vida mundana, é o que nós chamamos de maldições, ok? A Bíblia no livro de Gálatas chama feitiçaria de uma obra carnal. Mas nós olhamos aquilo como uma coisa tão espiritual. Aquele livro ali me deixa muito triste. Você já imaginou que algo que nós, tipo, eu tinha aquela mentalidade durante muito tempo que a feitiçaria é obra do espírito, ok? A única coisa espiritual que ali é o espírito maligno que possui a pessoa, mas a obra é carnal. Então nós estamos a viver coisas espirituais e atormentados por coisas físicas. Mas as coisas físicas são essas que nós renunciamos quando queremos em Cristo. Está conseguindo entender? Tipo, você está a sofrer com uma coisa que você renunciou. Então é o mesmo. Toda maldição, ela passa, toda maldição hereditária, ela passa por um processo, ok? Agora ela já não é mais algo físico. No dia em que a maldição foi submetida à lei natural, ok? Para as coisas sobrenaturais. Então a maldição, ela se tornou uma coisa natural. Está conseguindo entender? Algo que quando você se envolve na arena espiritual e crê em Cristo, a glória de Deus desce sobre você, aquilo passa a ser algo natural. Algo natural significa o quê? Algo que você deixou. Jesus Cristo diz assim: o que nasce do espírito é espírito, o que nasce da carne é carne. Então, você entrando no espírito, tudo aquilo que é natural você deixou atrás. Toda a maldição você deixou, ok? Mas você está a orar e você está a pensar: Senhor, durante esse tempo que eu vou estudar ou concorrer, tenho que ficar longe daqueles feiticeiros. Longe, Senhor, me dê a graça de eu viver num sítio bem longe. Pai, você está a orar e você, de repente, você vai viajar, se calhar, a viver num lugar bem distante, ok? A fugir daqueles feiticeiros. De repente, tem que vão vir te visitar, você é tipo, hoje. Todo o plano já se estragou. Você está a depositar, está a aplicar a sua fé numa coisa errada. Então, não estou a falar que você não tem que orar pelos seus propósitos, mas enquanto você ora, você precisa aplicar a fé na palavra de Deus, ok? Você tem que aplicar a sua fé na palavra de Deus, ok? Um dos exemplos concretos é o seguinte: se você não aplicar a sua fé na palavra de Deus para a sua prosperidade, você nunca vai ser um dizimista fiel, ok? Está conseguindo entender? Se você não aplicar a sua fé diante da palavra de Deus, você nunca vai parar de prostituir, ok? Nunca vai parar de... Fambi na Yesu, Kiliri na Yesu, Kimutokoze Yesu. Fambi na Yesu, Kiliri na Yesu, Kimutokoze Yesu. Mundo soa Yesu ambalira, alibe mundu kumuma.
Yesu ambacherenga alibe mundu kumupasa uo Tinga famba na Yesu Timba paswa naye Mama taniswa naye Timba famba na Yesu Timba lira naye Timba pasiwa naye Fambe na Yesu Tiliri na Yesu Timutokoze Yesu Fambe na Yesu Tiliri na Yesu Timutokoze Yesu Ande baba, ande mama, ande jove, ande baba, ande mama, ande jove, Timba famba na Yesu, timba lira naye, baba siwa naye, Fambe na Yesu, tiliri na Yesu, timutokoze Yesu. Fambe na Yesu, tiliri na Yesu, timutokoze